Beleza, pessoal, mais uma aula começando. Agora a gente vai colocar uma situação de exemplo, né? A gente pegou logs ali no Grafana, a gente conseguiu pegar alguns logs de algumas aplicações que são das próprias ferramentas que estão rodando, mas vamos colocar de uma aplicação real mesmo, né? Alguma aplicação. Então vamos ver aqui, eu vou mostrar para vocês uma aplicação minha aqui, pessoal, e aí vou estar disponibilizando, claro, para vocês testarem ela também. É basicamente, vou mostrar aqui. É uma aplicação que ela roda comandos, é uma command line, também pode ser um servidor, HTTP, API REST ali também, que basicamente cria jobs no Kubernetes ou cria alguma coisa dentro do contexto do Kubernetes. Porém, para a gente conseguir testar isso de maneira mais eficiente, eu coloquei aqui no nosso server, que é a pasta server, que é onde eu coloco o nosso servidor HTTP para uma rota específica de logs, que é um get, né? É um get de logs. E essa função, esse logs, ele vai só pegar o parâmetro aqui, qual é o type log, que vai estar na requisição e vai dar um switch case aqui, bem simples assim, gente. É só para a gente simular mesmo o que a gente precisa fazer. Numa situação real, vamos dizer que isso daqui seria o registro do banco. Então você vai ter todo o processo de registrar o banco aqui, fazer o insert na tabela X e etc. E logo em seguida, se você não conseguir fazer isso, você vai logar algum erro, né? Você vai logar o ID ali do cliente que você estava tentando, e se estava mandando para algum lugar, e etc. Que lugar que estava mandando, se foi uma exception de conexão. E aí a gente consegue ver que um teste de handle aqui, a gente consegue, por exemplo, em qualquer função dessa, por exemplo, getJob, que é uma função minha aqui da API, eu posso retornar um status OK ou um status not found, né? Por exemplo, isso aqui é um get, é um parâmetro get, onde eu vou pegar o nome da job e o namespace. Se eu não encontrar nada, eu vou retornar um not found. Então, eu tenho um middleware aqui no meu server, que ele vai pegar todas as requisições e vai formatar com tempo, status, método e o erro, né? E vai logar isso aqui no stdout, tá? O que é o stdout, pessoal? Stdererro é uma saída do sistema operacional, uma saída de erro, uma saída de output para qualquer comando que é executado, qualquer programa que é executado. Por exemplo, se dá um ls-la, esse é o stdout do comando, tá? Se tu dá um ls-l, sei lá, qualquer coisa, opa, deu um erro, isso daqui é stdererro, tá? Que eu consigo validar o output do comando. Então, o output do comando, quando ele vai para algum lugar, ele vai para o stdout, um stdererro, um stdin, sei lá. Inclusive, eu posso dar um ls-la e jogar a saída do comando para algum lugar, né? Que seria o stdout. Mas vamos lá. Eu consigo pegar, formato esses logs aqui no meu middleware e jogo tudo que for de requisição para esse middleware e ele vai formatar para mim, tá? Então tem um formato de logs de JSON também e eu consigo formatar esses caras todos aí para mim. Estou usando o framework do Echo, né? Do Go, estou usando a linguagem Go, não sei se deu para perceber. E é isso, beleza? A gente tem. Eu vou deixar disponível esse repositório para vocês visualizarem. É o Shenlong, é uma aplicação minha de teste. Então, bom, esse repositório é o repositório do Shenlong. Vou disponibilizar ele também para vocês. Mas para instalar ele no cluster, a gente precisa criar um deployment para ele, né? Então, vai estar aqui na pastinha K8s no velhos.yaml. É basicamente um deployment muito simples com uma réplica apontando para a imagem que tem disponível. Também está pública essa imagem, que é basicamente a imagem que a gente está rodando a nossa aplicação. Por exemplo, se você der um docker run, nessa imagem a gente vai estar rodando o servidor web, que é o Shenlong, no caso, né? Ele vai estar respondendo aquelas rotas que eu acabei de mostrar para vocês.
Então, basicamente é isso. No caso, se vocês rodarem esse comando docker -rm e o nome da imagem, o repositório, que é o meu repositório, Mário Valente, e o nome da imagem, Shenlong Latest. Vocês vão baixar a imagem primeiro e depois vai rodar. No caso, vocês vão ter que dar um docker push na imagem primeiro, né? Beleza. Sendo assim, pessoal, a gente tem aqui a nossa imagem declarada, o container porter que ele vai usar, que é a 3001, que é o que eu tenho declarado lá no repositório, se vocês quiserem ver depois. Eu não vou me aprofundar muito em Kubernetes, porque não é o intuito do curso, né? O intuito do curso é a gente precisa olhar diretamente para os logs, tá? E aqui é o service. O service é basicamente para a gente bindar o roteamento para esse deployment aqui, beleza? Fechou. Para vocês deployarem esse cara, é basicamente dar um kubectl apply "-f", a pasta car2s values.yml. Ele vai estar instalando para vocês, tá bom? Que aí ele vai aplicar o Shenlong, o deployment do Shenlong e o service do Shenlong. Vocês podem estar visualizando eles aqui dá um kubectl get pods, no caso, né? E você vai ver ele aqui rodando, tá bom? Show de bola, show de bola. A gente já tem nosso carinha rodando, né? Aqui. Bom, como que a gente vai testar aquelas rotas que eu falei para vocês que estava funcionando aqui, né? No nosso server. A gente tem um server aqui, handle server, que está dando um get aqui e está chamando essa função. Ele pega o parâmetro, valida o parâmetro com switch case. Se for um erro, ele simula um erro. Se for um info, ele simula um info. Se for um morning, ele simula um morning. Se for um debug, ele simula um debug. Se for um critical, e assim vai. Bom, para a gente conseguir fazer isso acontecer, a gente precisa, ou a gente precisa colocar o nosso serviço para fora do cluster, né? E a gente conseguir usar um Postman da vida para a gente fazer essa requisição, né? Da nossa máquina, ou para ser mais facilitado, para não ter que criar objeto ingress e tal, para a gente conseguir tirar essa requisição para fora do cluster, a gente pode fazer o seguinte, tá, gente? Ó, bem tranquilo isso aqui, ó, é bem simples também, ó. Vou deixar no readme também para a gente fazer o debugando com curl. É só dar um kubectl run na imagem do curl e a gente vai, opa, já existe. Tá, peraí. Curl debug on, vamos lá. A gente faz esse deu erro ali, pessoal, porque já existia essa imagem. Mas vamos lá. Quando você rodar esse kubectl run curl debug, você vai estar rodando uma imagem de debug do curl. Então você pode rodar simplesmente um curl, né? Então você pode dar um curl -x maiúsculo get, e aí vai ser o Shenlong. Vamos botar aqui a rota http TTPS S não, né? HTTPS Shenlong Service, e é o nome do server que a gente criou. Na porta, pode ser a porta 80, né? Ele está bindando para a porta 80. A gente só vai botar aqui qual logs, né? Que a gente colocou no nome da rota. E ele tem um parâmetro que é o type erro. Vamos botar o erro ou critical. Vamos botar um erro aqui. Erro, né? Vamos fazer isso. Simulou o erro. Então ele deu uma resposta aqui que o erro foi simulado com sucesso. Então a gente conseguiu fazer isso daí. Vamos rodar de novo, rodar de novo, rodar de novo, rodar de novo. Ok. Simulamos 4 erros aí. Ok? Então vamos voltar lá para o nosso querido e amado Grafana. Ok. Beleza, gente. A gente tem aqui, vamos voltar aqui para Explorer. Legalzinho. Só que, bom, a gente tem vários filtros ali e a gente, pô, tá vendo log que não tá fazendo muito sentido pra gente ficar olhando log de aplicações que, ok, não vai impactar a nossa aplicação, certo? Então vamos fazer um filtro, né? Então, pra gente filtrar, é só vir aqui, a gente pode filtrar por aqui, ou a gente pode vir pela carry, né? A gente pode codar a carry aqui com o editor. Então dá pra fazer aqui, ó, a carry. Bom, eu prefiro buildar, que é muito mais simples, né? Mas se vocês preferirem fazer ali manualmente, tem essa opção
também. Tá, mas a gente pode vir aqui por aqui, a gente tem vários fields que dá pra gente filtrar, vamos filtrar por app, né? E o que que ele pega? Ele pega o nome da app, que é um filtro que o Prometheus ele consegue filtrar por causa daquelas RGs que a gente mostrou ali no velhos ali do Prometheus. Aquilo é tudo automático, ele consegue pegar isso de forma automática. Então a gente tem aqui ó, o Shenlong, que é o nome da nossa app. Ok, beleza. Vamos fazer um run carry aqui. Opa, aqui a gente tem 10 erros acontecidos aqui nesse timestamp. Ok, a gente conseguiu filtrar. Então a gente deu alguns erros desconhecidos. Possivelmente quando ele inicializou, inicializou a aplicação. E ele deu 2 erros e mais 10 erros aqui. Bora ver que erro é esse. A gente pode selecionar esse timestamp aqui e colocamos em uma data específica. Bom, a gente pode também fazer com que a gente coloque esse parser de JSON para a gente conseguir passear a mensagem e colocar fields adicionais. E a gente pode botar operações também, as expressões das operações que a gente quer tirar ou colocar. Bom, vindo aqui para baixo, a gente já dá para dar uma olhada nos nossos erros. Aqui, ó. O app que deu erro, Shenlong, container, Shenlong, detect level, erro, file name, a gente consegue saber aonde que foi logado esse erro. A gente tem a job, o namespace que foi feito esse cara e minikube, ok. Esse foi um log de erro na rota logs barra erro. Foi indo para o stdout nesse timestamp. Aqui eu acho que a gente consegue pegar o log certinho, eu acho. Deixa eu rodar a carry de novo aqui, porque a gente não passeou em JSON certinho ali. Beleza, aqui a gente tem mais informações aqui. Beleza. Aqui é o log, então a gente tem o timestamp, né? A gente tem o parse do status code, qual foi a requisição, o tipo de requisição, foi um get, e a gente sabe qual é o path que foi logado isso daí, qual é a requisição, o path da requisição que deu o problema, que é exatamente o que a gente tinha falado que a gente queria. Lembra do nosso middleware? Então vamos voltar lá para nossa aplicação aqui de vamos voltar para o handle e é basicamente isso que a gente colocou, ó, timestamp, o status, o método, a URI, que é a URI, o path, né, que é do nossa requisição e o erro. Não, a gente pegou tudo isso, formatou e jogou isso na stdout, ok? E isso foi o nosso log, cara. Muito bom, a gente conseguiu pegar. Só que a gente precisa de mais informações. Vai chegar momento que a gente vai precisar de mais informações. Essas informações todas você consegue colocar no seu log. É aí que está a maestria de colocar logs que são importantes para vocês. Então aqui no logs a gente consegue aqui na parte de erro, que foi o que a gente logou, a gente poderia colocar mais informações, como por exemplo, algum processo que você estava fazendo na sua função que você queria saber qual era o estado dele naquele momento, né? Então a gente pode, aqui nessa nossa, vamos voltar aqui para o nosso curl, a gente pode logar agora info, né? Simulamos uma info, podemos logar um critical, do tipo critical, vamos logar de novo, vamos logar de novo, ok, beleza, vamos rodar nossa carry de novo, acabamos de disparar alguns erros ali, tá? Então a gente tem erros aqui que aconteceram aqui de novo, né, ó, erro critical. Então ele tá dizendo que é desconhecido, né, porque ele só tá conseguindo ver esse tipo de coisa. A gente consegue adicionar essas informações, esse Care Inspector aqui no Promptail também, ele vai conseguir entender o que que é um critical, o que que é outros fields que são importantes também, né? Ó, eu posso adicionar aqui, ele só sabe de um no, info e erro, tá? Então dá para fazer isso aí também. Então, como ele não entende o que é o critical, ele jogou isso aqui, essa informação pra gente, mas já mostrou aqui para nós os erros que a gente tinha acabado de colocar, né? Então a gente pode
colocar alguns filtros aqui. E aí eu vou mostrar para vocês na próxima aula quais são as formas da gente otimizar, colocar esse dashboard e etc. Vamos lá.